1 Tessalonicenses capítulo 2, vamos ler os versículos 15 e 16. Os versículos 15 e 16. Os quais é um pronome relativo, irmãos. Ele se refere àqueles a quem vinha falando no verso anterior, tá? Então, no verso anterior, fala dos judeus, né? No final do verso 14 fala dos judeus. Aí, continuando 15. Os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Amém? Senhor Deus, fala conosco pela Tua palavra aqui nesta noite. Nós suplicamos a Tua graça, Senhor, porque sem ela nós não conseguimos transmitir o que é de fato a mensagem do Senhor. Debaixo da Tua graça, portanto, estamos, e assim o transmitimos, Senhor, com total reverência diante da palavra do Senhor e do Espírito que a inspirou e que aqui está para iluminar as nossas mentes e abrir o nosso coração para compreendermos a Tua palavra para nós. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Amém. Podeis sentar, queridos. A partir de hoje, queridos irmãos, nós vamos começar a falar sobre a condenação fatal dos judeus ímpios. Nós precisamos falar disso. Como eu havia dito para os irmãos, a sequência destes versículos aqui, né, que vai do versículo 13 até o versículo 16, o apóstolo Paulo ele quer trazer uma palavra para os tessalonicenses acerca de que quando você está em Cristo Jesus, vivendo piedosamente, você será perseguido, inclusive por pessoas da sua casa, inclusive por amigos, ex-amigos, né? Porque assim é com o Evangelho. Quando você se converte, os seus antigos amigos, eles começam a se afastar de você. Alguns até dizem assim, nossa, cara, que bom que você está indo na igreja, né? Legal isso daí. Mas eles vão se afastar também. Eles também vão se afastar. Eles falam que é legal para dizer assim, eu respeito sua religião, respeito aí, né? É um bom caminho que você está indo. Mas eles vão se afastar de você, né? Então, você tem que aproveitar que a pessoa falou, é um bom caminho, então vem comigo, né? Você tem que aproveitar e falar isso. Mas não vão vir, não. Somente aqueles a quem Deus escolheu. Então você vai ser rejeitado, abandonado e perseguido, né? Paulo está querendo dizer isso. Veja bem aonde é que eu quero chegar com esta pregação de hoje. Quando Paulo fala isso para os tessalonicenses, que os judeus também perseguiram os judeus crentes lá na Judéia, não só os tessalonicenses incrédulos perseguiram os tessalonicenses crentes, como em todo lugar do mundo estava acontecendo isso. Os incrédulos começaram a perseguir os crentes na mesma cidade, que antes eram amigos, que antes, né, saíam juntos e tal, agora eles estão perseguindo. Paulo usa os judeus como exemplo, que era um exemplo que ele conhecia muito. Os judeus perseguiam Paulo direto, irmãos. Os judeus batiam em Paulo, os judeus, toda cidade que Paulo ia pregar o evangelho, os judeus achavam um jeito de fazer contenda e espancar Paulo. Eu já falei isso aqui várias vezes. Agora, o apóstolo Paulo, ele lembra disto, que os judeus também perseguiam os judeus que haviam se convertido, e fala para os tessalonicenses o seguinte, olha, não é novidade que os tessalonicenses incrédulos persigam vocês, pois isso também acontece lá na Judéia, lá em Jerusalém. Os judeus incrédulos que rejeitam a Cristo, eles também perseguem os judeus crentes. Agora, nós paramos aí semana passada. Agora, Paulo vai abrir um parênteses e ele vai mostrar que existe uma condenação severa e profunda contra os judeus incrédulos que rejeitam ao Senhor Jesus. Agora veja só o que Paulo vai dizer. Primeiro, eles mataram o Senhor Jesus. Segundo, eles mataram os profetas. Terceiro, eles perseguiram os apóstolos.
Quarto, eles não agradam a Deus. Os judeus não agradam a Deus. Quinto, eles são adversários de todos os homens, são inimigos de todos os homens. Sexto, eles impedem os crentes de pregar o evangelho aos gentios para que sejam salvos. Eles impedem que o evangelho seja pregado para que outras pessoas sejam salvas. Aí, 6 características, né? Para encherem a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Paulo abriu um longo parêntese aqui para poder mostrar para os tessalonicenses que os judeus, lembra em Atos 17 que nós falamos? Os judeus que alvoroçaram a turba de Tessalônica e foram na casa de Jason, lembra que eu disse isso? Arrombaram a porta da casa de Jason, achando que Paulo estava lá dentro. Pegaram Jason pela gola da camisa e arrastaram Jason, dono da casa. Quebraram a porta dele, entraram lá, pegaram pela gola da camisa e levaram para a rua, arrastado, para ser julgado nos tribunais dos politarcas, né, que haviam lá, como eu já expliquei isso na introdução do nosso sermão em 1 Tessalonicenses capítulo 1. Para ser julgado. Como Jason tinha dinheiro, ele pagou a fiança e saiu. Mas aqueles judeus, eles estavam irados, juntaram com muitos tessalonicenses para bater em Jason, para matar Paulo. Só que Paulo não estava mais lá. Então Paulo abre um parêntese aqui para mostrar para os tessalonicenses e, consequentemente, para todos os crentes, né, que iam ler essa carta, assim como nós estamos lendo hoje, que não é todo judeu que vai ser salvo, não, como estão pregando por aí. Tem igreja que prega o seguinte: Israel é o relógio de Deus. Israel é o povo amado de Deus. Irmãos, devemos parar com idiotices que são proclamadas sem estudar a Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo está dizendo claramente que estes judeus são alvo da ira de Deus. Se você comparar aí com o final do capítulo 1, no final do capítulo 1, Paulo diz assim, que Deus nos livra da ira. Olha, a diferença dos tessalonicenses para os judeus. Deus nos livra da ira. Versículo 10. E para guardar dos céus o seu Filho, capítulo 1, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aqui está, Jesus livra os tessalonicenses da ira vindoura, mas não livra os judeus. Incrível. Por que as igrejas idolatram os judeus? Eu vou explicar isso agora para os irmãos. Vamos lá. Como crentes que somos, devemos ser equilibrados. Essa é a introdução do meu sermão, tá? Sobre a questão de Israel não é diferente. Existem 2 espectros extremos a respeito do assunto da salvação deste povo, da salvação dos judeus. E 2 formas extremas de considerar o povo judeu. Um extremo é o antissemitismo. O que é antissemitismo? Antissemitismo é aquela ojeriza, aquele ódio, aquela fobia que as pessoas têm dos judeus. Hitler, por exemplo, era um antissemita. A palavra anti, ela tem um sentido de contra, e semita vem daquele filho de Noé, chamado Sem. Os descendentes de Sem são os semitas. Então Abraão era semita, né? Moisés era semita, todos os filhos de Israel são semitas. Os árabes também são semitas. Todos os descendentes de Sem, filho de Noé, são semitas. Então, quando se fala hoje antissemitismo, está falando das pessoas que têm ódio, fobia, ojeriza, nojo e rejeição dos judeus. É isso que é antissemitismo, tá? Então, isso é um extremo. Crente não pode ser antissemita. Crente não pode ter ódio dos judeus. Os judeus acusam hoje, não sei se os irmãos sabiam disso, os judeus acusam hoje Martinho Lutero de ter ódio deles. Os católicos, claro, que aproveitam, né, que os judeus estão falando mal de Lutero, já que os católicos amam tanto Lutero, eles aproveitam essa carona para acabar de descer a lenha no pobre reformador.
dizendo que Lutero era contra os judeus, porque Lutero escreveu um folheto contra os judeus. Ele escreveu mesmo. E Lutero, os irmãos sabem, era um alemão, né? E ele tinha esse sentimento aí de impetuoso, né? Como alguns alemães têm, nada contra, viu, Monhari? Monhari é um alemão. E os alemães, em geral, têm esse sentimento impetuoso. Lutero tinha também, e Lutero escreveu um folheto, e no folheto Lutero dizia que aqueles judeus deveriam pegar o seguinte: juntar seus livros, colocar dentro da sinagoga, queimar a sinagoga junto com os judeus, tudo lá dentro. Ele escreveu isso. Aí, o cara é antissemita. Agora ninguém conta a história de Lutero para mostrar o porquê Lutero falou isso. Já sabe como é que é, né? Principalmente brasileiro gosta de falar as coisas fora do seu contexto. Lutero, quando fez a reforma protestante, que ele não queria separar da igreja católica, mas infelizmente a igreja expulsou, e quando ele fez a reforma protestante então, e começou a ensinar os alemães a ler, a serem cultos, né, dentro da Bíblia, formou uma escola, tanto escola para leitura, para crianças, inclusive, né, sobre aquele assunto que eu falei sobre crianças, nas salinhas, não sei quem leu o meu artigo, mandei para todo mundo, está lá, no Teolatria para você ler. Eu escrevi lá, falando sobre a lógica óbvia de que você não vai pregar um sermão deste aqui para crianças. Elas vão perder 90% ou 99% daquilo que você pregar. Isso é óbvio, isso é uma coisa óbvia. E meu argumento se baseou na pedagogia divina. Deus tratou o povo dele com revelações progressivas. Deus tratou o seu povo na Bíblia considerando Israel criança. Só a igreja que Deus considera adulto. Oséias 11:1 está escrito: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Deus não trata a igreja dele hoje como ele tratava Israel, porque Israel era considerado criança. Criança, você não fica explicando por quê, você fala, não é para fazer e acabou. Depois que cresce, ele vai aprender por quê. Minha filha, né, teve uma conversinha estranha, e daí veio falar comigo e não sei o quê, toda empolgada. Eu falei, olha, você não vai falar desse assunto porque você é criança, tá bom? Você promete para o papai? Assustou? Tá, prometo. Acabou. Quando ela crescer, eu vou explicar por quê. Pedagogia. A forma que você trata é diferente. Bem, aquilo está lá, depois os irmãos leiam. O que eu quero dizer é o seguinte: Lutero também desenhava para criança. Ele não desenhava, ele escrevia pouquinhas coisas para criança. E tinha um amigo dele, desenhista, que ia lá e desenhava e fazia vários desenhos para poder distribuir para as crianças no ensino. Aí vem esses puritanistas, que nem são puritanos nada. Coitado deles para ser puritano, para chegar na unha de um puritano. Aí por que o puritano fazia os cultos em suas casas? Porque a maioria dos puritanos, eles eram contra o livro de oração comum da igreja da Inglaterra, então eles eram rejeitados pela igreja anglicana. A maioria dos puritanos era rejeitada pela igreja anglicana. Inclusive John Bunyan, por exemplo, que escreveu o livro Peregrino, ele não foi preso por amor a Cristo, igual os irmãos acham. John Bunyan ficou preso quantos anos, né, por amor a Cristo? Não, ele ficou preso porque a igreja anglicana proibia pregações e cultos que fossem contra a igreja estatal. A igreja estatal era anglicana, e a maioria dos puritanos não eram. Eles eram contra o livro de oração comum, que é o livro que usa para as liturgias da igreja anglicana. Então, como John Bunyan não ia parar de pregar, ele pregava nas casas, nas ruas, não sei o que, a polícia foi lá e prendeu. Prendeu porque ele estava infringindo uma lei da igreja, dizendo que não podia pregar sem a liberação da igreja anglicana. Ele estava preso por amor a Cristo. É claro que ele era um homem de Deus, um pregador, inclusive John Owen, que era um outro puritano, né? Ele era rico. John Bunyan era pobre. John Bunyan era um latoeiro. John Bunyan trabalhava com solda de metais, não sei o quê. E John Owen não. John Owen era rico, ele era um estadista, um cara alto, né, da alta sociedade. Inclusive, foi chamado pelo ministro Oliver Cromwell para que fosse ministro dele, para que fosse capelão dele. Então, enquanto John Owen trabalhava na alta sociedade inglesa,
John Bunyan trabalhava no meio dos pobres. Só que aí prenderam John Bunyan porque era pobre. Não é assim até hoje? Ou não? Por que não prenderam John Owen? Que também não era a favor do livro da oração comum. Enfim. Agora perguntaram para John Owen: por que você para ouvir aquele latoeiro pregar? E John Owen respondia assim: meu senhor, eu daria todo o meu conhecimento e toda a minha riqueza se eu pudesse ouvir este homem pregar todos os dias. Eu queria a mente desse homem. John Owen, o príncipe dos puritanos, falou isso de John Bunyan. Eu queria a mente desse cara. Se eu pudesse, eu daria todo o meu conhecimento e toda a minha riqueza para ter a mente dele, ou pelo menos para sentar e ouvir esse camarada pregar todos os dias. Mas voltando, o que eu quero dizer é que quando Lutero foi contra os judeus, primeiramente, quando ele fez a reforma na igreja, que ele não queria separar da igreja, né? A igreja expulsou. Lutero, então, ele começou a incluir pessoas, a traduzir. Ele traduziu a Bíblia para o alemão. Para os irmãos terem ideia, ele traduziu a Bíblia para o alemão, imprimiu naquela máquina tipográfica lá de John Gutenberg, né? Imprimiu lá e espalhou Bíblia para a Alemanha inteira. A igreja católica ficou irada, queria persegui-lo. O príncipe da Saxônia, Frederico III, ou II, não me lembro, foi lá e protegeu Lutero. Não permitiu que a igreja prendesse ele. A Bíblia se espalhou, ele começou a ensinar, começou a dar aula. Todo alemão começou a aprender a ler, começou a aprender a ler na Bíblia, começou a absorver as doutrinas de Lutero. E os judeus que estavam na Alemanha começaram a querer também. O movimento da época era a reforma protestante. Não só na Alemanha, com Lutero, mas na Suíça, com Zwinglio, né? Havia outros movimentos. Na Inglaterra também, né? Como eu estou falando aqui, antes dos puritanos aí. Havia esse movimento. Os judeus se aproveitaram desse movimento e entraram e disseram para Lutero: nós também queremos, né, entrar aí no meio dos protestantes, aprender o alemão com vocês na Bíblia, né, na Bíblia e tal. E Lutero entendeu o quê? Os judeus querem ouvir falar de Cristo, né? E aí começou a pregar o evangelho para eles, abriu as portas para eles, né? Fez de tudo, abençoar os judeus. O que os judeus queriam? Eles queriam dinheiro, eles queriam vender, eles queriam negociar. Como sempre, todo lugar que eles chegam, eles querem negociar, eles querem ficar ricos. E eles começaram a ficar ricos nas costas dos alemães. Então Lutero: esse povo me traiu. Eles vieram dando uma de que queria ouvir o evangelho, e agora eles estão fazendo comércio aqui dentro com o povo. E então Lutero era estourado, explosivo, foi lá e falou um monte de coisa com os judeus, expulsou eles de lá e tal. Aí o povo fala: Lutero era antissemita. Ele não era. Ele queria trazer a salvação para os judeus, mas os judeus nunca quiseram, nunca quiseram. Vou continuar então a minha introdução. Então, crente não pode ter raiva de judeu. Você não pode ser antissemita. Eu não posso ser antissemita. Ninguém pode. Você não pode ser, no geral, você não pode ser um xenófobo. De modo geral, você não pode ser um xenófobo, que é ter fobia ou ojeriza ou nojo de pessoas de qualquer nação. Nós não podemos. Porque o cristão é o único povo do mundo que é misturado, que Deus salvou de várias nações e juntou e fez um povo só chamado igreja. Inclusive tem judeus na igreja. Nós não podemos ser antissemita. Está claro esse extremo aqui? Então, antissemitismo, fora. Qual que é o outro extremo que os cristãos entram? É o sionismo. Se por um lado existe o antissemitismo, que é essa raiva dos judeus, por outro lado, no meio dos cristãos, existe um movimento chamado sionismo. O que é o sionismo? É o pensamento que coloca os judeus em um pedestal de centralidade para onde convergem todos os acontecimentos do mundo, da salvação e do plano de Deus, como se Deus governasse o mundo em favor de Israel. Isso já é sionismo. Em resumo, sionismo é uma idolatria ao povo judeu e à terra de Israel, como tem muitos crentes que são. Nós vamos fazer uma
viagem turística para Israel. Você vai conhecer as águas que Jesus batizou. Aquelas águas já foram embora, irmão. Porque o Rio Jordão é corrente, né? Aquilo lá já foi. Na hora que Jesus batizou, a água já foi. Nem quem estava na época dele não viu mais aquelas águas que Jesus batizou. Aí vai lá, até o nosso presidente chega lá em Israel. Aí todo mundo batiza ele. Aos crentes, ei, o presidente converteu. Que nada, irmão. É óbvio que ele está ali para fazer toda, né, a propaganda do que é necessário para o mundo dele, que é o mundo da política. Mas quantos crentes vão e fazem a mesma coisa? O cara já é batizado na igreja, vai para Israel, aí quer batizar no Jordão agora. Há quantos batismos? Há um só batismo. Aí o crente vai para Israel, quer batizar no Jordão. Vem outro e traz uma aguinha do Jordão. Isso aqui eu vou passar na minha casa, para os espíritos ir embora. E que espírito tem medo de água de Jordão? Nem o espírito da sujeira não tem, porque o rio era sujo. Portanto, queridos, nós precisamos fugir do antissemitismo, que é o nojo dos judeus, e fugir do sionismo, que é uma idolatria dos judeus que a igreja tem hoje. Você ouve pastores que vão pregar aí hoje, por exemplo, sobre a volta de Jesus, tudo que eles vão falar da volta de Jesus tem que ter Israel no meio. Israel é o relógio de Deus, Israel é a figueira de Deus, os brotos da figueira é o povo judeu voltando para a sua terra. Eles voltaram em 1948, e aí? Cadê? Jesus voltou? Está vendo? Na parábola de Mateus 24, quando Jesus fala do sermão profético, aquela figueira não representa nada. Nada. Agora, os ramos, os brotos da figueira representam, sim, os sinais que Jesus falou, e não Israel. Representam os sinais que Jesus falou. E o verão, porque lá em Israel, quando as figueiras começam a brotar, é porque o verão está chegando, o verão representa o fim. Jesus falou, assim como os brotos vêm para a figueira, e vocês sabem que vem o verão depois, assim também, quando vocês virem os sinais que eu estou falando, saibam que está próximo o fim. Então pronto. Broto representa os sinais que Jesus falou, e o verão que chega lá em Israel representa o fim dos tempos. A figueira não representa nada. E os pastores falando, os pregadores falando, a figueira é Israel, os brotos é o povo voltando para Israel, que estava tudo espalhado. Agora todo mundo volta para Israel, e isso significa que Jesus está voltando. Cadê? Cadê Jesus voltando? Ele está onde? Igual o pastor Isaac fala, né? Jesus está voltando, né? Onde é que ele está? Ele está em Marte agora? Ele está em qual galáxia agora? Ele está voltando? Em que parte do voltando ele está? Jesus não está voltando, irmãos. Jesus voltará. Ele voltará. No dia que ele voltar, vai ser de uma vez. Ele sai do céu e já manifesta no universo. E aí todo olho verá. Tem esse negócio de Jesus estar voltando, né? É igual você estar esperando alguém de viagem. Fulano está vindo. Onde é que ele está? Ele está lá em Cuiabá ainda. Aí, tudo bem. Ele está vindo. Mas Jesus não. Jesus não está voltando. Jesus voltará. E quando ele voltar, é imediato. E o povo fica essa bobagem, com esse negócio de sionismo, de achar que Deus tem um plano para Israel, como se Deus governasse tudo em favor de Israel. A Bíblia diz que Deus, Efésios 1, versículo 19 em diante, Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo Jesus e deu tudo isso para que Ele governe em favor da igreja. Da igreja. Nós falamos isso aqui no estudo de terça-feira. Cristo governa o universo em favor de sua igreja, não é em favor de Israel. Sobre a salvação de Israel agora, há uns pensamentos radicais. Alguns ramos do cristianismo ensinam que Deus tem dois povos. Irmãos, Deus tem dois povos. Um é a igreja, outro é Israel. E Deus trata com esses povos de modos diferentes, né? E existe outra ala da igreja que diz que não, que acabou o plano de Deus para com os judeus, a igreja substituiu Israel. Desde quando a igreja substitui Israel, irmãos? Esse é outro erro que também muitos aliancistas falam. A maioria dos presbiterianos do Brasil, por exemplo, ensinam isso, que a igreja substitui Israel. E eu pergunto, é claro,
do lado dos pentecostais, tem os que dizem que Deus tem dois povos. Está errado, Deus não tem dois povos. Efésios 2,14, apóstolo Paulo disse assim: Cristo derrubou a parede da separação e de ambos os povos fez um. Ambos os povos, judeus e gentios, ele fez um só e chamou de igreja. Como que Deus tem dois povos? Então está errado esse pensamento dos pentecostais. Deus tem dois povos, Israel e igreja, está errado. E por outro lado, os tradicionais que vêm dizendo que a igreja substituiu Israel. Como que substituiu? Se em Efésios 3,6, o apóstolo Paulo diz que a igreja é o mistério que esteve oculto na mente de Deus desde a eternidade e que só foi revelado nos dias dos apóstolos. Como que a igreja substitui Israel? Como que substitui, irmão? Ah, pastor, então qual que é o certo? Qual que é o equilíbrio? O equilíbrio é o seguinte: nem Deus tem dois povos e nem Israel substituiu a igreja. A igreja sempre foi o povo na cabeça de Deus, na mente de Deus, desde a eternidade. Israel foi um protótipo, Israel foi uma maquete, Israel foi um exemplo do que seria o verdadeiro povo de Deus que viria, que é a igreja. Mas o plano eterno de Deus se chama igreja. Paulo chama isso mistério que esteve oculto desde a eternidade. Romanos 16, 25, 26, Efésios 3, 4 a 7, Colossenses 1, 26, 27. Pronto, está na Bíblia. Nem Deus tem dois povos, Efésios 2, 14, e nem a igreja substitui Israel nada. A igreja sempre foi o plano de Deus. As coisas que tinha antes era sombra. É a mesma coisa de eu perguntar para os irmãos hoje: irmãos, Jesus Cristo substituiu os sacrifícios do Antigo Testamento? Claro que não, irmãos. Jesus Cristo, quando ele veio, ele era o cumprimento dos sacrifícios do Antigo Testamento, não substituto, não substituição. Ele era cumprimento. Tudo o que acontecia no Antigo Testamento, desde as histórias, desde a criação, desde os eventos das ofertas, desde os eventos da construção do tabernáculo, desde os reis, desde os juízes e profetas, todas estas coisas apontavam para Cristo, elas apenas indicavam que o perfeito viria, o perfeito. Todas elas eram imperfeitas. Assim também, Israel era uma maquete imperfeita da igreja. Por acaso você lê em Efésios capítulo 5, 26 e 27 e 28, você lê o quê? Que Cristo lavou a sua igreja pela palavra, com a água da palavra, para purificá-la. Você lê lá que Cristo lavou Israel? Cristo lavou Israel para purificar Israel, para apresentar a si mesmo um povo sem mancha, sem mácula, porém santo e sem defeito, chamado Israel. É isso que você lê em Efésios? Não! O que você lê em Efésios é que Cristo separou, limpou e lavou um povo chamado igreja, para apresentar diante de si mesmo como noiva dele perfeita e gloriosa. É a igreja, não é Israel. Deus não pensou primeiro em Israel. Aí Deus pensou em Israel: vou separar um povo para mim. Aí Deus foi lá e separou Israel. Aí depois Deus olha para o povo dele e fala assim: ai meu Deus, não está dando certo Israel, deixa eu pensar em outro povo, como é que eu vou fazer? Não, Israel era um povo, uma nação entre várias. Agora eu vou fazer o contrário, de várias nações vou tirar um povo. Não foi isso que Deus pensou. Na mente de Deus já estava que de todas as nações ele ia tirar um povo para si. Israel foi o contrário, Deus tirou Israel do meio das nações como um povo exclusivo, separado, para através de Israel mostrar a sua glória, a sua lei, a sua aliança perante os povos. Mas Israel era só uma sombra do que seria a igreja. E por ser um protótipo da igreja, vários escritores do Novo Testamento demonstram isso. Por exemplo, deixa eu citar os versículos. Êxodo 19, 6 diz que Israel era uma nação santa e um povo sacerdotal. 1 de Pedro 2,9, Pedro fala a mesma coisa da igreja. Vós sois nação eleita, santa, sacerdócio real, povo adquirido por Deus. Vós.
Eu já expliquei para os irmãos que quando os apóstolos escrevem nas cartas, nós, eles estão falando deles, apóstolos, ou dos judeus, dos crentes judeus. Quando eles falam vós, eles estão falando dos gentios. E Pedro escreve, mas vós sois geração eleita, nação santa, 1 de Pedro 2,9. Vós, gentios, não é Israel não. E no 10 ele ainda deixa mais claro, ele fala assim, vós que antes não erais povo. Está vendo? Quem que era povo antes? Israel. Mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. É a igreja. A igreja é o povo de Deus. Veja bem, lá no Antigo Testamento, Israel era a congregação do povo de Deus, não era? Hoje, quem é a congregação do povo de Deus? A igreja. Israel foi escolhido pela graça. Deuteronômio 7, de 6 a 8. Está escrito em Deuteronômio, Deus falando para Israel, eu não escolhi vocês porque vocês eram os melhores. Não, pelo contrário, vocês eram as menores nações. E eu escolhi por causa do meu amor, Deus fala. Eu quis escolher vocês por causa do meu amor. Eu que amei vocês. E prometi aos pais de vocês, que é Abraão, Isaque e Jacó, que eu ia fazer uma grande nação deles. Por isso que eu escolhi vocês, não tem nada a ver com vocês. Deus falou isso daí. E a igreja? Paulo diz o que? Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Israel deveria ser a luz do mundo, das nações. Isaías 60, verso 3. A igreja também é luz do mundo. Mateus 5,14 e Apocalipse 21, 24. Israel recebeu a lei. A igreja recebeu o evangelho. Se eu for enumerar aqui, irmãos, essas semelhanças, eu gastaria todo o nosso tempo. Agora, é errado dizer que Israel foi substituído pela igreja, mas é igualmente errado dizer que Deus tem dois povos. Deus não tem dois povos. Paulo diz que de ambos os povos fez um, Efésios 2,14. O que é correto dizer então? Que a igreja é o cumprimento daquilo para o que Israel era o apontamento. Vou repetir. A igreja é o cumprimento daquilo que Israel era só o apontamento. Terceiro, Deus não desistiu de Israel como nação. Do jeito que eu estou falando aqui, os irmãos devem estar pensando, ixi, o pastor está contra Israel. Ele falou que não era para ser antissemita, mas ele está sendo antissemita. Não. Olha meu terceiro ponto, ainda na introdução. Terceiro ponto da minha introdução. Deus não desistiu de Israel. Deus não desistiu de Israel como nação. Mas não devemos esperar que Deus trate Israel futuramente nos mesmos moldes que ele havia tratado no passado, como reino terreno, milênio, essas coisas que o povo fala, trono, tabernáculo caído de Davi, que Deus vai levantar. Essas coisas todas já se cumpriram em Cristo e na igreja. Os irmãos, então como que Deus vai ter um plano aí para Israel como nação? Para isso, nós deveríamos ir lá em Romanos 11. Aí eu devia pregar em Romanos 11 para todos entenderem por que Deus ainda vai ter um plano futuro com Israel. Agora veja como está incluído este plano para Israel. Israel, para ser salvo, deve crer no Filho de Deus, como todas as demais nações do mundo. Segundo, Israel, para entrar no reino, tem que nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino se não nascer de novo. Jesus falou para Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como é que Israel pode? Eu já vi pastor dizer, sabe o que, irmãos? Olha o absurdo. Um pastor dizer o seguinte, irmãos, o crente, a igreja, é salvo pela fé em Cristo. Israel não precisa de Cristo para ser salvo. Olha o ponto do sionismo desse cara. Ele é tão sionista, tão idólatra de Israel e dos judeus, que ele disse que o plano de Deus para salvar Israel não precisa de Cristo. Israel é salvo pela promessa de Abraão. Fez igual moto, né? Abraão, Isaac, Jacó. Os patriarcas eram motoqueiros.
Deus fez uma promessa para Abraão, os judeus são salvos pela promessa, os gentios têm que crer em Cristo se quiser ser salvo. Olha, colocou Cristo como nosso passaporte de salvação e os judeus não, os judeus têm entrada grátis no céu. Isso é sionismo, idolatria de Israel. A Bíblia diz, quem quer que seja para ser salvo, seja de qualquer nação, judeu ou gentio, tem que crer em Cristo, tem que nascer de novo, e na sequência tem que ter arrependimento e fé. Marcos 1,15, quem falou Marcos 1,15 foi Jesus. E Jesus disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. E quando Jesus disse estas palavras, ele estava falando para os judeus, ele não estava falando para gentios somente. Porque Jesus veio pregando para os judeus. Não é isso que diz João 1,11? Veio para o que era seu e os seus não receberam. Como é que o judeu vai ser salvo se não recebe Jesus, meu amigo? Então Israel não tem mais privilégio. Deus vai ter um plano com Israel como nação no futuro? Vai. Mas esse plano é igual que foi antigo? O reino, o trono de Davi, os filhos de Abraão. Não, nada a ver. O plano é este. Israel será salvo por se arrepender dos seus pecados e crer no Filho de Deus. Igual nós. Só que por enquanto não chega esse plano de Deus no futuro, por enquanto, a maioria dos judeus é incrédula. Veja, eu vou fazer só um gráfico aqui, imaginário, para você acompanhar o raciocínio. Início do cristianismo, tá? Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu. Quando o Espírito Santo desceu, os apóstolos pregaram o Evangelho. Quem foi a maioria dos crentes? Judeus. Aqueles 3.000 que se batizaram lá na pregação de Pedro, em Atos 2, a maioria deles, estourando, era judeu. 3.000 judeus se converteram na primeira pregação do Evangelho feita pelos apóstolos. Era tudo judeu de outras nações. Nasceram no Egito, nasceram na Mesopotâmia, nasceram em Roma, mas era filho de judeu. Todos eles falavam hebraico. Também falavam as línguas maternas dele lá, mas falavam hebraico. Quando o Espírito Santo desceu, que os discípulos falaram nas línguas maternas dele, não foi pregando o Evangelho. O texto lá diz que, na sua própria língua, ouviam-nos falar das grandezas de Deus. Quando Pedro foi pregar o Evangelho, pregou em hebraico para eles todos ouvir, que eles todos sabiam hebraico. As línguas estranhas não foi pregar o Evangelho. A língua estranha foi um sinal para eles verem que havia se cumprido a profecia de Joel sobre o povo de Deus. Os primeiros crentes, guarda o gráfico aqui, ó. Início do cristianismo, primeiros crentes, judeus. Aí o evangelho foi aumentando, prosseguindo com as viagens missionárias de Paulo, Barnabé, Paulo e Silas, e não sei o que. O evangelho aumentou ali naquele império romano. O que os judeus começaram a fazer com Paulo? Aceitar? Não, eles começaram a bater em Paulo, a perseguir Paulo, querer matar Paulo. Paulo e Barnabé disseram o quê? Atos 13, 46. Visto que vocês se julgam indignos de receberem o reino de Deus, nós nos voltamos agora para os gentios. E tirar a sandália, igual a Bíblia fala. Jesus falou, se uma cidade não quiser vocês, tira a sandália e bate a sandália, tira a poeira daquela cidade, da sua sandália, tá? E diga para aquela cidade, nem a poeira de vocês eu quero na minha sandália, porque eu trouxe a paz pelo Evangelho e vocês rejeitaram. Essa paz volta para mim e vocês sofrerão toda a condenação dessa rejeição no dia do juízo. Crente faz isso hoje? Nós não fazemos. Nós queremos ser politicamente corretos com as nossas cidades. As cidades brasileiras estão nem aí para o Evangelho, estão rejeitando o Evangelho. Até hoje não vi um crente tirar o sapato e bater a poeira e falar, até a poeira de vocês seja contigo, eu quero a minha paz. Agora, já que vocês rejeitaram a paz de Deus, no dia do juízo vocês serão julgados por isso daí. Qual crente fez isso? Paulo e Barnabé fizeram. Só você ler lá em Atos 13. Eles fizeram isso e a Bíblia diz, sabe o que? Depois que eles fizeram isso, os gentios que estavam ali perto, quando ouviram essas palavras, se encheram de alegria e creram, todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Eles creram, falaram, que legal, agora então quer dizer que os judeus não são mais privilegiados? Paulo falou, negativo, não são não, eles rejeitam o reino de Deo. Olha o que aconteceu, acompanha o gráfico de novo, ó.
Início da igreja, Israel. Só judeu crendo, aceitando Jesus. Viagens missionárias, Israel começou a rejeitar, bater em Paulo, perseguir Paulo. O que aconteceu? Fechou a porta dos judeus, abriu para os gentios. Está até hoje. 2000 anos de história da igreja, aumentou. Esta porta se abriu para os gentios, irmãos. Sou eu e você, nós somos gentios, não somos judeus, não. Então nós fomos alcançados por este evangelho da rejeição dos judeus. Aí no final de tudo, quando perto de Jesus voltar, o que vai acontecer? Os gentios. O que os gentios estão fazendo hoje, irmão? Queridos, olha para o gráfico aqui, filhos. O que os gentios estão fazendo hoje? O que os judeus fizeram na época de Paulo? Rejeitaram. O que os gentios estão fazendo hoje? Rejeitando o evangelho que eu e você pregamos. O que vai acontecer? Quando os gentios rejeitarem totalmente, então o anticristo virá. Neste momento do anticristo, a manifestação do anticristo, todos estes vão acreditar nele, vão crer nele, menos a igreja. Esses gentios salvos, eles não vão acreditar, eles vão dizer, isso aí é a besta do Apocalipse, isso aí é o anticristo, nós não aceitamos, serão perseguidos, serão violados, os seus direitos e muitas outras coisas. E muitos judeus que acreditaram no anticristo, achando que ele era o Messias, nesta hora, eles vão reconhecer e dizer, não, ele não é o Messias, nós matamos o Messias há 2000 anos atrás. E então, a porta dos judeus vai se abrir de um modo gigantesco, isso é Paulo que diz, para Deus trazê-los de volta aqui, para dentro da sua igreja, crendo em Jesus pelo nosso evangelho, e então virá o fim. Aí Paulo diz, desta forma, todo Israel será salvo. Não é todo Israel, cada judeu não. Nós vamos explicar isso depois. Hoje nós já encerramos na introdução, né? Tá? A nossa introdução está acabando. Israel não tem privilégio nenhum. Entretanto, Deus não vai deixar ao léu o seu povo, que ele havia escolhido como protótipo ou sombra. Deus não vai deixar. Ele incluirá o seu povo num corpo redimido, como tem feito ao longo dos tempos. Durante esses 2000 anos que eu estou falando aqui, abriu demais as portas para os gentios, mas tem judeu salvo, aqui e ali. Algum judeu vai crendo em Jesus aqui e ali. Não é explosivo igual foi no início, não. E nem está sendo explosivo igual vai ser no final. Não está sendo explosiva a conversão de judeus, como é explosiva a conversão de gentios, não. Mas tem um monte de judeu salvo. Tem um monte de judeu que abandonou o judaísmo e creu em Cristo. Eles são salvos, Deus está incluindo o seu povo no corpo redimido chamado igreja, como Paulo prometeu em Efésios capítulo 2. Agora ele fará isso de um modo especial no fim dos tempos, como Paulo explica em Romanos 11. Eu não vou pregar em Romanos 11, porque meu texto é Tessalonicenses. Mas eu estou mostrando isso para os irmãos, para que vocês não sejam antissemitas. Paulo está dizendo aqui, a ira de Deus caiu definitivamente sobre eles. Acabou, não tem mais salvação para Israel. Não. Você não pode fazer uma leitura grossa da Bíblia, de um texto, isolando outros. Você precisa conhecer e reconhecer a importância de outros textos da Bíblia, inclusive da pena do próprio apóstolo. Aqui aos Tessalonicenses ele está dizendo que os judeus foram vingados pela ira de Deus. E são mesmo. Em Romanos ele fala que no futuro Deus abrirá estas portas para os judeus voltarem como salvos para o meio do seu povo, e será mesmo, porque ele falou inspirado pelo Espírito Santo. Mas não seja antissemita, não tenha nojo dos judeus, não tenha raiva dos judeus, porque nós devemos amar a todos os povos e desejar a sua salvação. Mas também não seja sionista, não seja idólatra, não fica achando que Israel é relógio de Deus. Para com essa bobeira, a figueira é Israel. Desde quando? Se foi no Antigo Testamento. Mas você sabe no Antigo Testamento o que Deus fala dessa figueira? Sabe? Deus diz, figueira estéril, produziu nada. É isso. Quando Jesus fala em João 15 para os seus discípulos, eu sou a videira verdadeira. Lembra desse texto, irmãos? Você sabe como é que está no grego? Ego eimi re ampelos, re aletine.
Quer dizer, eu sou a videira, vírgula, a verdadeira. É assim que está no grego. Eu sou a videira, a verdadeira. Jesus estava olhando para a cara dos discípulos e os discípulos entenderam na hora. Ah, Senhor, nós entendemos. Porque Israel foi a videira de Deus no Antigo Testamento, mas só deu uvas bravas. Quando dava, dava uvas bravas, e quando não dava era nada, era estéril. E teve que fazer o que com essa videira? Acabar com ela. E veio a verdadeira, que é Jesus. Aí Jesus fala, todo ramo que tiver em mim, esse vai dar fruto. Se tiver em mim e eu tiver nele, vai dar fruto. Quem são esses ramos? São os crentes, sejam judeus, sejam gentios. Para dar fruto para Deus, tem que estar em Cristo. O centro da vontade de Deus, o centro de toda a história de Deus, o centro da redenção de Deus, não está em Israel, está em Cristo. Jesus é o centro da vontade de Deus. Israel quer ser salvo? Cristo. Judeu quer ser salvo? Cristo. Gentil quer ser salvo? Cristo. Religiões falsas querem ser salvos? Abandone seus pecados nas religiões falsas e Cristo. É assim que opera a salvação de Deus. Domingo que vem nós vamos ao texto. Nós vamos para a pregação. Tá? Eu vou dividir esses versículos do jeito que eu falei aqui para os irmãos. Primeiro nós vamos falar. Só estou dando aqui a pincelada, tá? Só estou dando a colherzinha de sobremesa. Uma colherinha de sobremesa aí para os irmãos do que nós vamos falar domingo que vem. Nós vamos falar que os judeus mataram a Jesus e os profetas do Antigo Testamento. Nós vamos falar que eles perseguiram os apóstolos. Nós vamos falar que eles não agradam a Deus. Nós vamos falar que eles são inimigos de todos os homens, os judeus. E nós vamos falar que eles impedem que o evangelho seja pregado. E que os seus pecados, à medida... Sabe quando você está enchendo a taça de vinho? Pois é, a Bíblia diz que a taça de Deus já está enchendo do vinho da sua ira. E quando chegar no último ali, que a última gotinha bater e derramar, meu amigo, ninguém segura Deus não. Vai entrar a vingança de Deus contra os judeus incrédulos. É isso que nós vamos falar. Claro que não tudo de uma vez, né? Que não dá tempo mesmo. Então este é o nosso ponto para hoje. Só quero fazer as devidas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, ame todos os povos, judeus também. Não é porque eles mataram o nosso Senhor que nós vamos agora vingar. Nós não somos muçulmanos, né? Os judeus mataram Jesus, então deixa eles comigo, né? Igual o bêbado que entrou na igreja, o pastor falando que os judeus bateram em Jesus. O bêbado, se eu estivesse lá, eu não deixava. E chicotearam Jesus, se eu estivesse lá, eu não deixava. E por fim mataram Jesus, se eu estivesse lá, eu não deixava. Não. Nós não tínhamos poder para fazer nada. No outro ano, aquele bêbado volta na igreja, o pastor dando o mesmo discurso. Aí o bêbado falou, bem feito. E bateram em Jesus, bem feito. Ano passado você defendia ele, agora bem feito. Mas quem mandou ele voltar lá? Né? Ele achou que era a história se repetindo, mas não era a pregação, né? Que era sobre o mesmo assunto. Então, ninguém podia fazer nada. Veja os discípulos. Os discípulos fizeram o quê? Quando prenderam Jesus? Todos fugiram. Todos fugiram. Você diz assim, os judeus mataram Jesus. Tá, e nós? Você acha que Jesus foi para a cruz pelos pecados de quem? Se foi pelos meus, então eu faço parte dos assassinos de Jesus, que foram perdoados pela graça de Deus. Então, quando eu levar o evangelho para um judeu, eu tenho que levar um evangelho assim, arrependa-se, assim como eu. Arrependa-se, você é culpado sim do sangue de Cristo. Pensa num povo que odeia quando fala isso, que eles são culpados do sangue de Jesus. Lembra do filme Mel Gibson, A Paixão de Cristo?
Viu a repercussão que deu? Os judeus fizeram protesto e processaram Mel Gibson por dizer no filme que os judeus tinham matado Jesus. Aí os pastores ficam tudo com medo de pregar sobre isso. Não, irmão, esse sionista mesmo que adora Israel e os judeus, não, irmão, não foram os judeus que mataram Jesus, né? Os irmãos têm que ver que foi Pilatos. Pilatos não era judeu. Os soldados que mataram Jesus eram soldado romano, não era soldado judeu, tudo assim. Mas quem que prendeu Jesus no jardim? Foi soldado judeu, não foi romano. Quem julgou Jesus primeiro, antes de Pilatos? Foi o Sinédrio. O Sinédrio era composto do sumo sacerdote e vários outros sacerdotes, saduceus, escribas, fariseus e muitos outros. Quem foi que entregou Jesus para ser morto e gritou lá, crucificam? Foram os judeus. Pilatos falou assim, gente, mas ele é do seu próprio povo. E o povo gritava, crucifica, crucifica. Irmão, você sabe por que os judeus mesmo não mataram Jesus com as próprias mãos? Havia uma lei no Império Romano, já encerrei, tá? Mas só vou falar isso aqui para você saber. Havia uma lei no Império Romano que proibia qualquer nação subjugada ao Império Romano executar pena de morte. Só Roma podia executar pena de morte. Mas os judeus, eles tinham uma licença, sabia, para matar? Os judeus tinham uma licença para matar. Se fosse julgado de acordo com a lei dos judeus, Roma deixava. Roma deixava. Só que a pena de morte que os judeus aplicavam para os seus criminosos não era igual a Roma, que era crucificação, não. Judeu matava, sabe como? Apedrejamento. Várias vezes eles pegaram em pedra para matar Jesus. Jesus que se retirou e sumiu da vista deles. Porque na profecia estava escrito, nenhum dos seus ossos será quebrado. Se Jesus morresse por apedrejamento, não ia cumprir a palavra de Deus, porque os ossos de um apedrejado eram totalmente quebrados pelos tamanhos das pedras. Não é pedrinha assim, ei, seu bobão, toma aí. Não, era pedra de matar, de esmagar, de quebrar osso. Foi assim que eles mataram o diácono Estevão, da igreja primitiva, foi desta forma. Paulo segurou as vestes daquelas pessoas que pegavam pedra com duas mãos para jogar em cima de Estevão e quebrar os ossos dele todo. Eles mataram Estevão. Por que eles mataram Jesus, irmãos? Por causa unicamente, não foi nem de Roma. Eles não mataram Jesus por causa da festa da Páscoa. Na festa da Páscoa, os judeus eram proibidos de matar. Eles mesmos se proibiam de matar, de executar com pena de morte quem quer que fosse. E Jesus morreu na Páscoa. Por isso que eles falaram, nós queremos matar esse homem, mas na Páscoa não tem jeito. Então vamos entregar para quem pode? Por isso que eles entregaram para Pilatos e para os romanos. Mas depois você presta atenção na oração dos discípulos, Atos 4, 27 e 28. Você vai ver que os discípulos oram bem assim, Senhor, o teu santo servo Jesus, se juntaram contra ele, não só Herodes, como também Pôncio Pilatos. E ele foi morto pelas mãos dos gentios e judeus. Nós vamos ver isso domingo que vem, e por hora deixo isso. Ame todas as nações, mas não idolatre Israel. Amém? Que Deus abençoe nossas vidas com a sua palavra. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor.